Olá, meus amores. Hoje a gente vai falar, finalmente entrando em história do Brasil, e a gente vai falar de um período de crise do sistema colonial, que foi um período em que começaram a haver no Brasil algumas rebeliões contra a autoridade real portuguesa, contra a coroa portuguesa e contra o tipo de colonização que eles estavam empreendendo aqui no Brasil colonial. O que a gente vai perceber é o seguinte: nesse vídeo de hoje, a gente vai falar das revoltas nativistas, mas a continuação dessa aula é sobre revoltas separatistas. Então, eu acredito que seja importante a gente fazer uma distinção entre esses dois movimentos. Em primeiro lugar, as revoltas nativistas, elas eram revoltas que não pediam a independência do Brasil com relação a Portugal. Eram revoltas que pediam apenas algumas reformas no pacto colonial. E a gente vai perceber que, pelo contrário, as revoltas separatistas eram aquelas que estavam insatisfeitas e que exigiam, sim, a independência. Pode ser a independência da região de Minas Gerais, com relação a Portugal, no caso da Inconfidência Mineira, pode ser a independência da região da Bahia com relação à Conjuração Baiana, né? Porque a gente ainda não tinha essa noção de Brasil com as fronteiras que a gente está acostumado a ver nos dias de hoje, né? Sendo assim, a primeira revolta dessas sobre a qual a gente vai falar é a aclamação de Amador Bueno, né? O contexto dessa revolta, que é uma revolta nativista, que começa no ano de 1641, é o contexto de fim da União Ibérica. Com o advento da União Ibérica, apesar de não ter havido grandes mudanças nos grupos sociais que controlavam o poder no Brasil, colonial, né, houve uma série de mudanças sob o ponto de vista da colonização. Em primeiro lugar, o que foi a União Ibérica? Por conta de uma crise sucessória, entre 1580 e 1640, as coroas de Portugal e Espanha se unificaram. Então, Portugal e Espanha passariam a ser uma coisa só. Então, nesses 60 anos, entre 1580 e 1640, a gente vai ver que o Brasil foi colonizado pela Espanha, né? Tinha um rei espanhol, né? Essa dominação espanhola, então, acabou significando, de forma prática, o fim, a extinção do Tratado de Tordesilhas, que era aquele tratado que estabelecia uma linha imaginária dividindo o que seria a América Portuguesa, o território da América que seria controlado, colonizado por Portugal, e o que seria a América Espanhola, colonizada pela Espanha. A partir do momento que Portugal e Espanha estão unidos na União Ibérica, não tem mais razão da gente ter o Tratado de Tordesilhas, né? Também significou a crise do abastecimento de escravos africanos para terras brasileiras, né? E é nesse contexto que a gente percebe a ascensão dos bandeirantes no interior da colônia, né? Os bandeirantes, eles se embrenhavam pelas matas, né, e se aventuravam principalmente em busca das drogas do sertão. Esse período aqui também de 1640 também é um período de dominação holandesa, né? Então o que a gente vai ver é que o açúcar estava entrando em declínio e uma atividade econômica alternativa que eles estavam buscando eram as chamadas drogas do sertão. Guaraná, cacau, né? Coisas que você podia achar mais ou menos em direção ao Vale Amazônico, né? Os bandeirantes também se dedicavam à captura de escravos fugidos, né, ao desmonte dos quilombos e principalmente à prospecção, à extração de ouro. A partir daí a gente vai ver que os bandeirantes, eles tinham muitos lucros, né, e eles também se dedicavam ao apresamento de índios. Esses índios que seriam destinados ao trabalho escravo nas grandes propriedades, principalmente da região do litoral, né? A gente vai perceber então que a falta de escravos africanos e o valor bem mais baixo do trabalho indígena acabou criando um amplo mercado consumidor para esse tipo de mão de obra, para a mão de obra indígena no caso, né? A comercialização desses índios escravizados, ela se desenvolve a partir do ponto dos bandeirantes passarem a estabelecer contatos com os colonizadores espanhóis na região do Rio da Prata. Então a gente vai perceber que com o final da União Ibérica, em 1640, a coroa portuguesa começa a interferir diretamente com relação à escravização indígena, começa a querer impor uma proibição da escravização de indígenas, né? E nessa capitania, que é a capitania de São Vicente, mais especificamente na Vila de São Paulo, que era uma vila bastante empobrecida, da onde esses bandeirantes se originavam, né?
eles, contra a proibição da escravização de indígenas, eles têm a intenção de elevar um bandeirante chamado Amador Bueno a governador de São Paulo. Só que acaba que Amador Bueno jura fidelidade à própria coroa portuguesa e trai o próprio movimento que queria elevá-lo a governador de São Paulo. Mas aí, só lembrando aquilo que eu falei anteriormente, a aclamação de Amador Bueno pede o fim a independência do Brasil, o fim da presença portuguesa aqui? Não. Pede o fim da proibição da escravização de indígenas, porque os bandeirantes lucravam muito com esse comércio, né? A partir daí, o próximo movimento que a gente vai falar vai ser a Revolta de Beckman, né? A Revolta de Beckman foi um movimento que aconteceu em 1684, organizada por um tipo de grupo social que existia no Brasil, chamados Homens Bons, né, de São Luís. Né? São Luís do Maranhão tinha sido criado no contexto de União Ibérica, mas com o fim da União Ibérica e com a proibição da escravidão indígena, a gente vai ver que isso também vai causar uma grande insatisfação com relação à administração colonial, tá? Outro conflito também que é muito importante da gente falar é a Guerra dos Mascates, né? A Guerra dos Mascates, quem eram esses mascates? Eram os comerciantes holandeses. Havia uma grande rivalidade entre Recife e Olinda, né? Olinda era o centro político, era quem administrava a capitania de Pernambuco, mas Recife era o centro econômico, era onde estavam esses mascates, esses holandeses. Quando em 1654 os holandeses são expulsos, a gente vai perceber que ocorre uma queda na produção de açúcar. E essa região ali de Pernambuco, da capitania de Pernambuco, passa por uma grande crise, né? Então, em 1710, ocorre a Guerra dos Mascates, né? Lendo para vocês, em Pernambuco, a emancipação de Recife como comarca de Olinda gerou conflitos entre os latifundiários locais e índios mazombos e os comerciantes, que eram esses mascates. O confronto ficou conhecido como Guerra dos Mascates e terminou com a intervenção da coroa portuguesa em defesa da autonomia de Recife. Então a gente vai perceber, na Guerra dos Mascates, havia algum pedido por independência do Brasil ou independência de Pernambuco, já que não havia noção do Brasil como um todo? Não, isso não acontecia, né? Então é por isso que a gente caracteriza a Guerra dos Mascates mais uma guerra entre duas regiões ali na capitania de Pernambuco, né, para saber quem seria o centro da política e quem seria o centro econômico, né? Mas de maneira nenhuma se pedia a emancipação colonial. A nossa próxima revolta nativista ocorre em Minas Gerais, no contexto de ciclo do ouro, né? Ou de exploração aurífera, né? No quadrilátero ferrífero, né? A descoberta de ouro no quadrilátero ferrífero acabou causando uma grande migração de pessoas para a região ali de Minas Gerais, né? Só que os bandeirantes, que foram aqueles que descobriram o ouro, né, que eram os desbravadores vicentinos, porque vinham da capitania de São Vicente, né, não gostavam desses forasteiros, a quem eles chamavam de emboabas. Então a gente vai ver que a Guerra dos Emboabas, ela foi mais um conflito entre os desbravadores originais, que foram os bandeirantes, e aqueles que chegaram depois, a quem eles chamavam de forasteiros. Se a gente pode dizer que houve um vitorioso dentro da Guerra dos Emboabas, foram os próprios forasteiros, já que Portugal dava alguns privilégios com relação, por exemplo, aos portugueses que viessem morar na região de Minas Gerais, né? Eles concediam uma série de privilégios que garantia que eles tivessem uma prospecção de ouro bastante bem sucedida, né? E a nossa última revolta nativista também ocorre na região de Minas Gerais, né, no ano de 1720, e fica conhecido como Revolta de Vila Rica ou Revolta de Filipe dos Santos, né? Esse foi um conflito marcado por disputas entre líderes políticos locais e autoridade real, né? E principalmente por conta de uma
um arroxo no pacto colonial. Ou seja, a coroa portuguesa aumenta a carga tributária e lança um imposto chamado o quinto. Né? O que significava o quinto? 20%, ou seja, a quinta parte de todo o ouro que era extraído deveria ir para a metrópole. Né? Para garantir a cobrança efetiva do quinto, a coroa lança uma instituição chamada Casas de Fundição. Essa casa de fundição, ela tinha o objetivo de transformar as pepitas de ouro ou o próprio ouro em pó em barras. Assim, eles dificultariam, inclusive, o contrabando, né? Porque antigamente, uma forma que eles davam de burlar, de não dar o ouro que eles tinham conseguido extrair para a coroa, era inclusive pegando imagens de santo e colocando o ouro em pó ali dentro. É daí a expressão santo do pau oco, né? Porque na verdade eram imagens ocas de santo preenchidas de ouro que eles usavam para burlar a fiscalização real. Né? Então a gente vai perceber que nessa vitória, nessa revolta de Vila Rica ou de Filipe dos Santos, os revoltosos foram massacrados, né? Foram condenados à forca, e uma das consequências disso é que, pelo contrário, a coroa acaba intensificando ainda mais a cobrança de impostos, tá certo? Essa aula de hoje vai ser uma aula bem sucinta, e eu vou dar um pause nesse vídeo para que no próximo vídeo a gente fale especificamente apenas das revoltas separatistas.